Olá, irmãos. Bom dia. João, capítulo 6, e o versículo 5 diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo todo comer? Porque Jesus perguntava coisas que ele já sabia a resposta. Interessante essa pergunta, não é mesmo? Porque Deus sabe de tudo, não é mesmo? E Jesus é Deus. E se nós não amarmos Jesus como Deus, nada vale. Ele não é apenas nosso amigo, Ele não é apenas o nosso substituto, Ele não é apenas o nosso Salvador, coisas maravilhosas e todas muito boas, mas Ele é o nosso Criador. Tá, mas por que Ele perguntava coisas que Ele já sabia a resposta? Veja, por que você tem que orar? Por que você tem que falar com Deus, se Deus já sabe tudo? Eu já disse isso aqui faz pouco tempo, que um relacionamento, ele acontece de verdade quando os dois falam, quando os dois se envolvem. Você sabe o que é um diálogo, não é mesmo? É diferente de um monólogo, porque Deus sempre fala, Deus sempre se comunica, através até mesmo de um choro de um bebê que acabou de nascer, até mesmo através de um passarinho quando a noite está acabando, ou através do sorriso de uma criança. Deus fala sim, mas também, é claro, através da sua palavra, através da Bíblia. E quando você fala com Deus, você mostra respeito, você demonstra reciprocidade, você demonstra companheirismo, você demonstra consideração. Porque veja, o seu computador ou o seu telefone que você está usando aí na mão para me ouvir, ou talvez no próprio computador mesmo, ele sabe muitas coisas a respeito de você também. Só que você não tem um relacionamento com ele. Você usa ele. Deus não é uma energia como muitos pensam. Deus não está nas árvores, na água, no sol, apesar de ele ter feito todas essas coisas. Deus é uma pessoa, 3 pessoas, melhor dizendo. E se se eles são pessoas, eles têm sentimentos, eles querem se envolver, e até mesmo ele quer ser chamado de pai. O mais perto que alguém pode chegar de outra pessoa é um laço que ninguém pode desfazer. Um juiz, ele pode dizer que um homem é ex-marido de uma mulher, ou uma mulher é ex-esposa de um homem. Pode até dizer que sócios não são mais sócios, mas não pode dizer que um irmão não é mais irmão. Não pode dizer que uma mãe não é mais mãe. E é claro, não pode dizer que um pai não é mais pai. Não existe ex-pai. E ele disse: de pai você vai me chamar, e de mim você não vai se afastar. Esse foi o plano de Deus: se aproximar do ser humano da melhor forma, ou da forma que nada nem ninguém poderia desfazer esse laço.
Por isso que o apóstolo Paulo, e eu não canso de dizer, ele fala: nada nos separará do amor de Deus. Deus pergunta, porque sim, Ele quer saber sua opinião. Mesmo que Ele já saiba, Ele se sente feliz em te ouvir. Mesmo que você já tenha falado, Ele não se importa se você falar novamente. É para isso que a eternidade também vai existir. Porque você vai poder falar com Ele várias vezes a mesma coisa. E Ele nunca vai se cansar de te ouvir. Sabe por quê? Porque para Ele, você é a pessoa mais importante que existe. É assim. Deus olha para cada ser humano de uma forma singular. A pessoa que você ama também não tem problema se você ouvi-la várias vezes. Por quê? Porque apenas a voz dela já te agrada. A mesma coisa é com Deus. No entanto, Jesus também perguntava coisas porque Ele queria que o ser humano se envolvesse. Ele queria que o ser humano prestasse atenção naquilo que ele estava fazendo. Porque os milagres de Deus, eles não devem ser olhados como algo simples ou algo que Deus sempre tem que fazer ou que Deus é obrigado a fazer. A chuva, por exemplo, o nascer do sol, são milagres, são bênçãos. Só que a maioria das pessoas já banalizou o sacrifício de Jesus, que foi o maior milagre. As pessoas, infelizmente, também já banalizaram. Então, quando Jesus pergunta, é porque Ele quer que o ser humano aprenda o valor e, ao mesmo tempo, como Ele age. Ao mesmo tempo, Ele também quer que o ser humano perceba que sem Ele não adianta continuar. Não dá para continuar sem Deus. Tudo aquilo que você quer e até as coisas mais simples, se você não for amigo de Deus, se você não aceitar a ajuda de Deus, você vai se frustrar. Mesmo que você queira ajudar outra pessoa, você pode se frustrar terrivelmente se Deus não ajudar você. Até mesmo para poder facilitar a vida de outra pessoa para o bem, se Deus não te ajudar, você pode tristemente se arrepender e até mesmo se incomodar. E tudo isso Deus pode fazer através da sua palavra, mas também com um relacionamento com Ele. Deus quer blindar você de coisas que, se você não se aproximasse dEle, você sofreria. Claro que Deus não vai nos livrar das decepções que muitas vezes a vida nos traz. Mas se formos amigos dEle, Ele vai com certeza nos ajudar. Ele perguntou: aonde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Mas Ele já sabia o que fazer. E aí Ele deixou o ser humano tentar resolver. Mas logo após, Ele agiu. Então, de repente, parece que Deus está deixando você resolver a sua situação hoje. Parece que Deus está permitindo que você dê seu jeito. Mas a verdade é que sempre foi Ele abençoando você. Sempre foi Ele guiando você pela mão. Assim como um pai segura as mãozinhas da criança que está aprendendo a andar. Ou a mãe. Mas é assim que Ele faz. É por isso que Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tema. Ele perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Mas ele já sabia a resposta. E por que ele perguntou? Porque ele queria que Pedro descobrisse que o amor a Deus também, e infelizmente, tem um preço. Ele iria sofrer, ele iria ser martirizado. No entanto, ele ajudaria muitas pessoas. E mesmo assim, Jesus deu a oportunidade para ele escolher. E os discípulos também foram ajudantes de Jesus, nesse texto aqui que nós lemos, de João capítulo 6. Ele abençoou a vida deles.
e instruiu, orientou, facilitou em vários aspectos. E quando ele perguntou, Filipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Na verdade, ele já tinha em mente o grande milagre. Ou seja, se parece que você está sozinho, se parece que você não vai conseguir, se parece que não vai funcionar, não desanime. Não pense que você realmente está sozinho. Não pense que realmente não vai dar certo. Até porque os discípulos responderam, nem se a gente tivesse dinheiro, a gente conseguiria. Então Jesus vem e faz o milagre. E o que eles fazem? Eles ajudam. Você não gostaria de ser participante do milagre na sua própria vida? Então aceite a proposta de Deus. Amém? Bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, um feliz sábado e que Deus te abençoe.